Boa noite, boa noite, boa noite. Luciano Araújo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Super dicas práticas para passar em concurso. Vou compartilhar com você dicas que vão te ajudar a ter mais resultado e quais as terapias que a gente pode utilizar, entre elas hipnose, PNL, algumas dicas comportamentais que farão com que você tenha mais resultado. É claro que existem algumas variantes, mas de um modo geral, essas dicas que eu vou compartilhar com você são as mesmas que eu compartilho com os clientes que, Luciano, né, eu estudo, tenho todo o método, me dedico durante semanas, meses, chega no dia da prova, me dá um branco e, enfim, não consigo finalizar a prova. Depois que eu saio da prova, aí eu me lembro de tudo novamente. Por que dá muitas vezes essa ansiedade? Porque muitas vezes a gente fica tenso, porque dá aquele branco, porque muitas vezes a gente não consegue organizar o nosso tempo, muitas vezes a gente tem até um tempo sobrando, algumas pessoas justificam que não conseguem estudar por falta de tempo, e a gente sabe perfeitamente que a questão de tempo é uma prioridade, mas enfim. Então, o que eu gostaria de sugerir a você? Para você pegar uma caneta, um papel, para você fazer as suas anotações, que tem dicas aqui muito importantes. Se você levar a sério, não é achismo, são dicas que os grandes campeões, as pessoas que se destacam, que tiraram em primeiro lugar em concursos, em provas, vestibulares e tal, hoje, né, tem como resultado algumas dicas, algumas práticas, alguns comportamentos, algumas mudanças de mentalidade que fizeram com que essas pessoas se sobressaíssem. Então, se prepara que vem muito conteúdo hoje na noite desta terça-feira. Lembrando, caso você ainda não seja inscrito, caso você ainda não seja inscrita no canal, é só clicar aqui, ativar as notificações para você já começar a nos acompanhar, que a gente vem aí com muita aula gratuita, muito conteúdo gratuito para ajudar você. Bom, primeiro de tudo, super dicas práticas para passar em concurso. Para a gente começar a entender um princípio, a forma como nós nos comportamos ou nos preparamos para estudar faz toda a diferença no resultado. Primeiro de tudo, gostaria que você fizesse uma avaliação. Quando você começa a estudar alguma coisa, como é que é o seu comportamento? Como é que é a sua atitude mental quando você começa a estudar? Você se prepara tendo aquilo como uma obrigação para você decorar e depois você ficar livre após a prova? Ou você começa a estudar vendo que existe algo lúdico ali que você possa até mesmo se divertir naquele processo? Ou você, quando está estudando naquele instante, você está fazendo algo como se fosse obrigado para realizar o sonho de alguém? Isso aí é muito importante. A gente sabe perfeitamente que muitas pessoas, é natural isso, muitas pessoas procuram um concurso, e elas às vezes trazem como referência para aquela pesquisa o principal motivo porque é uma profissão que vai dar estabilidade, vai dar principalmente estabilidade financeira. Então a pessoa fala assim, se amanhã eu quiser me casar, constituir família, se eu me formar eu vou ter uma profissão com maior estabilidade. Só que esse não pode ser apenas o principal fator determinante para você se motivar ao estudar, a questão financeira, que também, obviamente, é importante, mas ela deve estar alinhada principalmente a você fazer aquilo que você gosta ou, às vezes, aprender a gostar daquilo que você faz, não simplesmente pelo dinheiro, porque se você focar apenas no dinheiro, você vai ser apenas mais um profissional no mercado que vai atender apenas e cumprir o horário de 8, 6, 5, 4 horas diariamente, não pensando no bem-estar do seu cliente. A gente vê muitas pessoas aí que são servidores, não vamos assim generalizar, mas
Se você vai a uma repartição pública, muitas vezes, você vê que o profissional que está ali, ele está pouco se lixando se ele está te atendendo bem ou não, porque ele sabe que, independente dele te atender bem ou não, todo final de mês ele vai ter aquela receita e dificilmente, dependendo da forma como que ele está ali, ele vai ser demitido. Só se for por uma causa muito... Né? Então é pensar isso. Como é que você quer dedicar a sua vida? Como é que você gostaria de ser lembrado no dia que você partir? Né? Por mais bizarro e fúnebre que seja essa proposta de análise, mas é importante porque quando você pensa em fazer um concurso, quando você pensa em estudar algo, possivelmente você vai se dedicar parte ou maior, ou às vezes até totalmente a sua vida fazendo aquilo. Então, se você não tiver paixão, se você não tiver aquele senso de estar cumprindo um propósito de vida, por mais que você olhe ali e fale, nossa, eu vou faturar X por mês trabalhando. Mas será que isso tem a ver com o que você pode fazer e principalmente trabalhar depois do horário? Às vezes fazer plantão, porque isso tudo pode acontecer. Às vezes o profissional ele foca muito na questão financeira, na questão do dinheiro. Só que às vezes ele esquece do preço que ele vai ter que pagar. Às vezes, se ele tem como referência de valor família e ele está focado apenas no dinheiro, do quanto ele vai ganhar ao passar no concurso, ele pode às vezes ter um choque de valores, porque se a família for importante para ele e ele fez um concurso e ele, às vezes, dependendo do que ele vai trabalhar, ele tem que viajar frequentemente para outros estados, para outros países, ele pode até ser aparentemente bem-sucedido financeiramente, mas ele pode, com o tempo, até ficar com um sério problema emocional, psicológico, de saúde, porque ele está em desalinho com o valor, que no nosso exemplo aqui seria o valor da família. Então, acima de tudo, você pensar se o que você está fazendo tem a ver com aquilo que você realmente veio para cumprir como missão de vida. Nesse momento eu ainda não sei o que eu quero, não despertou nada em mim, mas que isso seja, pelo menos a princípio, algo que possa te incomodar sutilmente para você vir a pensar nessa possibilidade. Vamos então para a parte prática aqui, para a gente começar. Primeiro de tudo, no momento que você for estudar, existe um estudo, uma pesquisa, um levantamento, que o mesmo nível, o maior nível de retenção, quando nós nos preparamos para transmitir o conteúdo, ele é relevante para a gente começar a focar com o objetivo principal do porquê estamos estudando. Se você estiver, por exemplo, estudando com o objetivo apenas de ler, você tem um nível de aproveitamento. Quando você estuda com o objetivo de discutir aquilo em grupo, você tem outro nível de aproveitamento. Agora, quando você estuda com o objetivo de ensinar aos outros ou aplicar o que você aprendeu, a sua retenção é muito maior. Então tem aqui uma pesquisa pela chamada pirâmide do aprendizado do National Training Laboratories, que sugere que 50% é retido com aula expositiva, 10% com leitura, 50% com discussão em grupo e 90% ao ensinar outros ou aplicar o que se aprendeu. Então a dica é a seguinte: quando você for estudar algo, estuda com a seguinte mentalidade, com 2 pontos assim bem importantes. Primeiro, o que esse professor, esse escritor, esse autor, ele quer que eu aprenda com o que ele está passando para mim. Qual é a mentalidade dele? O que ele está passando que ele acredita ser importante para mim? E segundo ponto, quando você estiver estudando, sempre tenha um comportamento que você vai estudar para você ensinar para alguém ou para um grupo de alunos o que você está estudando. Isso aumenta o nível de comprometimento e, ao mesmo tempo, incrivelmente, essa técnica faz com que você tenha muito mais resultados. Sempre lembrando, né, para você fazer aí as anotações. Segundo aspecto muito importante hoje, um dos maiores desafios,
é a questão de nós setorizarmos e termos foco e concentração na hora de estudar algo. Principalmente pelo excesso de informações que a gente recebe a cada segundo e também a diversidade de informações. A questão do saber dizer não, principalmente para milhares de coisas que chegam a todo momento. É uma notificação no WhatsApp, é uma mensagem que chega na rede social, é um novo vídeo. E se não tivermos foco, muitas vezes o tempo passa e quando você vê, chega o dia da prova e você estudou muito pouco. Tem um levantamento que diz que o nosso cérebro humano ele recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas o cérebro ele só consegue processar conscientemente cerca de 10 bits. Então, isso mostra que a mente consciente ela é ilimitada e que a gente precisa utilizar alguns recursos a nosso favor. Não é novidade a gente falar aqui, né, o quanto é desafiador a gente estar preparado, a gente nos preparar para algo, sendo que muitas vezes quando são objetivos a médio e longo prazo, a gente acaba ficando um pouco dispersivo. Como é que a gente pode lidar com isso? Por exemplo, você tem uma prova, agora que a gente está falando hoje, a terça-feira, dia 13, a gente está no mês de maio. Vamos supor que você tem uma prova daqui a 5 meses, em outubro. Então você, tipo assim, você procrastina, porque o seu objetivo final ele está alguns meses à frente. E vamos supor que você tenha algo que você vai estudar para novembro, para dezembro. Como é que eu posso linkar aquele resultado final à urgência de eu me antecipar e dar o meu melhor hoje? Como é que a gente pode trabalhar isso? Eu dar o meu melhor hoje para que quando chegue lá em novembro eu esteja 100%, 200% preparado. Por que muitas vezes isso acontece? Porque nós não associamos a motivação de agir a curto prazo com o resultado a longo prazo. Vamos colocar um exemplo aqui. Já viu aquele dia que você tem um compromisso daqui a 30 dias, entregar um trabalho, enfim. Aí você vai empurrando com a barriga. Quando chega no 29º dia, você tem o dia mais produtivo da sua vida. Aí você se desdobra, você fica sem almoçar, você deixa de ver televisão, séries, você dorme até mais, você fica até mais tarde acordado, acorda mais cedo no outro dia. Por quê? Porque o seu cérebro viu prioridade. E existe uma lei chamada Lei de Parkinson, que ela estabelece o seguinte, que nós temos o tempo que toda atividade ela tem o tempo que nós determinamos a ela. É conhecida a Lei de Parkinson, que não tem nada a ver com aquela doença degenerativa. A Lei de Parkinson, ela surgiu quando os funcionários da IBM, me parece que foi nos anos 50, se eu não me engano, eles estavam tendo uma queda na produtividade. E eles começaram, então, a analisar, investigar o porquê que aqueles funcionários estavam tendo uma queda na produtividade e contrataram um pesquisador, Parkinson, para que ele fizesse uma avaliação buscando os motivos que estavam levando na queda da produtividade dos funcionários da equipe. Não estavam produzindo tanto quanto antes. E Parkinson disse o seguinte: eu preciso de algum tempo para eu avaliar, né, para eu, enfim, estudar, analisar, ver o que está acontecendo. Passou algum tempo, Parkinson trouxe o seguinte relatório, onde ele apresentou como solução, que ficou denominada Lei de Parkinson. Toda atividade tem o tempo que nós damos a ela. Ou seja, Parkinson começou a ver que os funcionários eles tinham tempo de sobra para fazer as atividades. Tipo assim, se eu não fizer hoje, eu posso fazer à tarde. Chegou à tarde, se eu não fizer à tarde, eu posso fazer amanhã. Chegou amanhã, eu faço semana que vem. Então, como é que a gente pode adaptar essa técnica na nossa vida? Se nós limitarmos um tempo, é óbvio que isso pode
incluir na qualidade do resultado dessa tarefa, mas nada mais produtivo do que você dar limites ao tempo para você realizar uma determinada tarefa. Vamos supor que você vai estudar uma disciplina, e você sabe que se você não estudar agora não vai fazer diferença, sua prova é só lá em novembro, dezembro. Só que, e se você, por exemplo, você der um limite até causar um certo desconforto e uma certa pressão, esse que é o interesse dessa técnica, eu vou estudar X páginas até a hora do almoço. E coloca isso de uma forma séria. Você vai ver que você vai se tornar muito mais produtivo. E a gente pode dar até um plus nessa técnica. Essa técnica ela pode se tornar até mais poderosa se você conseguir alguém onde você vai se comprometer a cumprir essa tarefa. Por exemplo, uma coisa é você falar que você vai para si mesmo, que eu vou estudar com base na lei de Parkinson, eu vou estudar até meio-dia, não sei, 10, 20 páginas. Só que se você estudando ou não estudando, vai dar no mesmo. Quem que vai cobrar você? Agora fala isso para alguém. Ou fala isso publicamente. Coloca lá no seu Instagram. Coloca lá no seu TikTok, no status do WhatsApp, não sei. Né? Estou determinado a estudar 20 páginas até o meio-dia. Você já se compromete publicamente ou de forma privada com algum conhecido, algum amigo, algum familiar. Isso aumenta o seu nível de produtividade e também o seu nível de comprometimento. Muito mais. Então, primeiro de tudo, principalmente se o que você vai fazer você tem um prazo muito extenso de meses, você fica muito dispersivo. Deixa para estudar no mês final. Não é? A nossa mente, ela muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa mente ela sempre vai vai buscar formas para nós nos auto-sabotarmos. Porque a nossa mente ela vai fazer de tudo para que nós poupemos energia. Isso tem tudo a ver com a nossa ancestralidade. Tem tudo a ver com o próprio fato pré-histórico de nós como seres humanos. Então, na época da caverna, tudo que remetia a esforço é como se fosse algo negativo para nós. E hoje, tudo aquilo que se nós pensarmos em fazer para, mesmo que seja algo que vai nos trazer benefícios, a nossa mente sempre vai tentar nos manter na chamada zona de conforto. Só que se nós quisermos ser bem-sucedidos, ter uma carreira brilhante, vai chegar um momento que a gente tem que vencer essa voz interna que é a nossa mente dizendo, não vai, que é perigoso. Você nunca tentou, você nunca fez antes. Cuidado que outras pessoas tentaram e se deram mal, ficaram frustradas. Né? Às vezes é um medo de você estudar e ser reprovado. Tem muito a ver com o medo da rejeição. E quantas vezes nós sofremos por nos sentirmos rejeitados? Na nossa infância, por exemplo. Quando você chegava para falar alguma coisa para o papai e a mamãe falava assim, filho, não se deve se meter na conversa dos mais velhos. E aí você ficava caladinho, caladinha. Aí você cresce com aquele sentimento de que eu não posso fazer nada que me vá causar um risco de eu me decepcionar. Por exemplo, estudar muito e chegar na hora eu ser reprovado e o papai, a mamãe, o esposo, a esposa falaram assim, nossa, que fracasso. A gente tem que nós temos que nos colocar numa condição mental de que, independente do resultado, eu vou dar o meu melhor e não é fazer para competir. Nós estamos num mundo hoje em que as crianças estão sendo educadas para não se sentirem frustradas, para não competirem, porque é muito doloroso para a criança ela saber que ela perdeu. Então, às vezes, o papai e a mamãe falam, o importante é competir. Não, temos que passar para o nosso filho, para os nossos filhos, que o importante é vencer, sim, de forma digna e se esforçando. Perdeu, é ficha pequena, filho.
Dá a volta por cima que você consegue. Mas não essa história de que a gente tem que educar os nossos filhos, ou você que é jovem, você que é adolescente, está ouvindo essa live, tipo assim, eu não posso me frustrar com os resultados. Isso tudo faz parte da vida. Às vezes o papai e a mamãe nos ensinam, tentam dar o melhor, a gente vai cair por uma experiência que às vezes a gente tem que ter, e a mamãe e o papai, na melhor das condições, vão lá, nos abraçam para a gente não sofrer. Só que na vida adulta, isso se torna diferente. Então, se você fizer uma prova, for reprovado, se você está se preparando com a expectativa apenas para agradar outras pessoas, é natural que talvez mais tarde você se frustre. Só que a frustração é inevitável muitas vezes na nossa vida. Não vai ser todo mundo que no momento que você for aprovado estejam ali aplaudindo. Pode ser até que muitas pessoas próximas a você não querem que você seja bem-sucedido. E está tudo bem. O que não pode acontecer é você estar querendo fazer algo simplesmente para você agradar o papai ou agradar a mamãe. Apenas. Mesmo que o papai e a mamãe não estejam mais presentes na sua vida. Mas existe inconscientemente, muitas vezes em nós, uma busca incessante de querer agradar aqueles que nos criaram. Né? Eu vou estudar isso porque meu pai quis. Eu vou estudar isso porque é o desejo da minha mãe. Se você tem agora autonomia para decidir, né? Se era o desejo da mamãe e do papai estudar o que você está estudando, que ele estudasse aquilo. Ou se ele não, talvez tivesse condições de estudar, mas seja bem resolvido em relação a isso. Não faça isso para agradar o seu ego por amor ao papai e à mamãe, porque você vai estar desagradando a si mesmo. Se essa é a sua questão, faça terapia, procure ressignificar essas questões para você se libertar desse passado e falar assim, eu quero estudar, eu quero me formar, mas é um desejo meu. Tem a ver com o meu propósito de vida. Tem a ver com aquilo que eu vim para definir, aquilo que eu defini como propósito de vida. E aí você vai ser feliz. Vai ganhar muito dinheiro? Vai fazer dinheiro? Sim. Mas paralelo ao fazer muito dinheiro, você vai chegar um dia que talvez você não precise mais trabalhar, porque você já tem bastante dinheiro, mas você vai continuar fazendo aquilo porque é o seu propósito de vida, é algo que te move, é algo que te faz bem, ajudar as pessoas. Agora, se o foco principal for o dinheiro, vai chegar um dia, e muitas vezes chega mais cedo do que a gente imagina, em que você vai estar ali atendendo alguém, um grupo, fazendo algo, e você está ali com algo emocional ali mal resolvido. É muito importante pensar nisso. Eu tirei até um pouco o foco da questão de nós falarmos principalmente e somente em técnicas, porque isso é tão ou mais importante do que a questão das técnicas. É você saber agora o que você está fazendo, o que você está estudando, é isso mesmo que você quer, o que está te movendo, qual é o seu principal valor. Por exemplo, se o seu valor for liberdade, existem diversos valores que nos movem. Se o seu valor for liberdade e você está fazendo um concurso para você trabalhar em um local que você vai ter que ficar de segunda a sexta sem poder viajar e às vezes até final de semana, você vai estar incongruente com os seus valores. Pode ganhar muito bem ali, mas se o seu valor for liberdade, talvez seja mais recomendável você empreender ou trabalhar pela internet. E aí você pode estar trabalhando em casa, amanhã você precisar viajar para outro país, você vai. Agora, se o seu valor for segurança, talvez você queira, nesse momento, estudar algo que você possa ter uma estabilidade financeira. Então, é você se conhecer primeiro. Isso é muito importante que a gente está conversando aqui, ok? Então, agora a gente vai falar sobre a questão, outros pontos assim, bem importantes. Agora a gente vai entrar mais na questão das técnicas, que você pode fazer em relação a questões de estudar. Primeiro de tudo, é você procurar compreender o seguinte princípio. Uma outra técnica que eu vou compartilhar com você. A gente falou sobre a lei de Parkinson e agora a gente vai falar sobre o princípio 80-20, ou também conhecida como a lei de Pareto.
A lei de Pareto, ela parte do seguinte princípio, de que talvez você já tenha ouvido falar, e agora a gente vai trazer essa realidade para a questão dos estudos. A lei de Pareto, ela parte do princípio de que 20% do que nós fazemos é responsável por 80% dos resultados. O que a gente pode trazer isso para parte do estudo, para parte dos concursos? É você se perguntar, o que, se eu focar 20% do que eu estudar, vai me dar 80% de resultado positivo na prova? Porque o que acontece muitas vezes? Você, às vezes, é eficaz, mas você não está sendo produtivo, você não está dando resultado. Então, existe muita coisa para você estudar, só que, às vezes, você está focando em coisas que você vai aprender, mas que no dia da prova não vão te dar os 80% de resultado. Então, faz uma análise. 20% do que eu estudar, por exemplo, será que é a questão da redação que eu preciso mais? Será que é a questão de cálculos? Enfim, você vai saber qual a disciplina, o que você precisa para ser os 20% que você vai focar, que vai te dar os 80% de resultado no dia da prova. Depois, você, obviamente, vai focar em outras situações que talvez sejam necessárias. A lei de Pareto, ela tem esse nome que é atribuída ao cientista político italiano Vilfredo Pareto. Ele analisou na época que 80% das riquezas do povo estavam focadas em 20% da população. Ele começou a trazer isso para outras questões na sua vida, na nossa vida. E se você analisar, tudo que a gente faz, os 80% de resultados, eles vêm de 20% daquilo que a gente faz. 80% vem de 20% do que a gente foca. Então, para o concurso, analisa, se eu concentrar 20% do meu tempo, o que eu posso concentrar durante 20% do meu tempo que vai me dar 80% de resultado? Você vai ver que você vai ter muito mais produtividade, não apenas vai estar estudando, ou às vezes até agradando o seu ego, eu vou estudar para eu aprender, mas aí às vezes você está deixando de lado o verdadeiro motivo, a verdadeira causa, o que realmente é interessante para você. Faz sentido? Se for interessante, que coloca logo abaixo também o seu comentário, tá legal? Espero que você esteja anotando também as dicas. E agora a gente vai falar sobre algumas técnicas de hipnose, também de PNL, que vão te ajudar a você potencializar resultados na hora de você estudar, na hora de você se preparar, enfim, compreender muitas vezes por que nos falta motivação, porque às vezes a gente tem tudo para tirar as melhores notas, enfim, os melhores resultados, e a gente não consegue. E principalmente, agora a gente vai falar sobre um assunto que talvez seja o monstro, o principal fantasma das pessoas que fazem provas, concursos, que é aquele branco que dá na hora da prova. E eu vou compartilhar com você aqui algumas dicas, algumas técnicas que vão te ajudar a compreender por que dá esse branco e como você pode se blindar para da próxima vez você não ter esse problema. É muito confortável, você está no seu quarto, você está na sua sala, enfim, está em um local, na biblioteca, na sala, né? Estudando. Você sabe tudo perfeitamente, no dia da prova dá um branco, você esquece. E o interessante é que quando você sai, você entrega a prova, você está lá na rua, conversando com seus colegas sobre o resultado, e você se lembra daquilo que você esqueceu. Por que isso acontece? Vamos lá? Por que esse branco na hora da prova? Vamos lembrar como é que geralmente a gente estuda. Você começa a estudar, geralmente você está num lugar seguro, né? Geralmente no quarto da sua casa, às vezes no banheiro, na sala, enfim. Ali você está seguro, está cômodo. Como é que você está fisicamente e emocionalmente ali? Seguro, está se sentindo bem, não tem nenhum risco.
E às vezes você mentaliza, você decora, você... Nossa, show de bola! Chegou no dia da prova, você está em um ambiente totalmente fora do seu controle, onde você tem pessoas ali ao seu lado que você nunca viu, algumas delas, as autoridades ali, as figuras de autoridade que estão ali também, talvez você não as conheça, e a própria tensão que toma conta do tempo que você tem para fazer aquela prova e as questões que você sabe que estão fora de um ambiente seguro. E qual é a técnica, qual é a dica e por que isso acontece? Principalmente, um dos motivos é o seu corpo e a sua mente, elas começam a perceber que você não está tão seguro quanto você estava nas situações anteriores em que você tinha contato com aquela disciplina, com aquilo que você estava estudando. E automaticamente, quando você começa a pensar na possibilidade de você esquecer, de você estar com, às vezes até de forma competitiva naquele local, ou seja, né, eu tenho que sair melhor do que dezenas de pessoas porque existem apenas X vagas. Isso tudo já gera uma tensão, às vezes é uma autoconfiança pequena, tem questões às vezes relacionadas à sua identidade com você mesma, né? Às vezes, muitas vezes, aquela questão da falta de se sentir incapaz ou de, às vezes, não se sentir merecedor de passar naquele concurso. Então, tudo isso nos envolve naquele momento. O segredo todo é... Agora eu vou compartilhar com você uma técnica que é uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística, ela trabalha na questão de você ser a sua melhor versão. Isso para tudo. A PNL, ela serve, por exemplo, para você que quer vender mais, para você que quer se comunicar mais, melhor, para você que quer passar em concurso, para você que quer ter mais controle sobre suas emoções, quer ganhar mais dinheiro. A PNL é uma ferramenta maravilhosa. E existe uma técnica de PNL que é muito conhecida, que é uma técnica chamada de ancoragem. Quando você está estudando no seu quarto, por que não dá branco ali? Porque você está ancorado emocionalmente num lugar seguro. Às vezes a mamãe está ali perto, o papai está perto, a esposa, o marido, os filhos, um doguinho, um gatinho. Quando quando você vai fazer a prova, você sai do seu lugar seguro e você não ancora aquele estado de segurança que você tinha na sua casa. Como é que seria se você pudesse trazer aquele recurso de segurança que você sentia em casa no local que você está fazendo a prova? Você não iria se sentir mais seguro ao fazer a prova? Então, o segredo todo é você eliciar um recurso de segurança que você sentia estudando em casa no momento que você estiver fazendo a prova. A ancoragem, ela, assim falando a grosso modo, a ancoragem é como se fosse um recurso externo que a gente utiliza para despertar um recurso interno. Recurso interno, foco. Talvez na hora que eu estiver estudando eu vou precisar de quê? De foco. Quais as situações na minha vida em que eu já estive focado, focada? Eu posso ancorar esse estado de foco na hora que eu for estudar. Na hora da prova, quais os recursos? Se eu perguntar a você, assim, na hora que eu estiver estudando, quais são os recursos que eu preciso no local da prova ali? Seria foco? Será? Não, acho que não, né? Porque o foco é mais para estudar. O que eu preciso para não dar aquele branco? Responde aí para mim. Talvez autoconfiança, calma, serenidade. Autoconfiança, calma, serenidade. Mais o quê? Energia, otimismo. Como você se sentia lá na sua casa quando você estava estudando? É só você voltar lá.
No momento que eu estou estudando em casa, estou me sentindo tranquilo, autoconfiante. Eu sei que na hora da prova eu vou saber tudo isso. Eu estudei tanto que eu tenho essa certeza. Não é soberba, é uma segurança. Então, segurança, autoconfiança. E para você ancorar esse estado, você pode ancorar esse estado através de um simples gesto que você faça. Um gesto físico mesmo, sabe? Você pode, por exemplo, fechar a mão que você não vai escrever, por exemplo, você fechar a mão. No momento que você estiver estudando em casa, você fecha a mão, mas tem que ser no momento em que você está se sentindo seguro, sentindo fisicamente mesmo e psicologicamente. Sabe naquele momento, você está lendo um livro, você está estudando, você fala, uou, é isso. Nesse pico de energia, de motivação, você respira fundo e ancora. Sabe? E paralelo ao que você está estudando, vai ancorando todos os estados positivos de segurança, autoconfiança. Quando você estiver olhando, fala assim, nossa, consegui resolver essa fórmula. E você tem a certeza que você tem já o domínio sobre aquela disciplina, sobre aquela matéria, você, ao sentir aquela autoconfiança, aquela segurança, você ancora. E faz isso. Aí o que você vai fazer fisicamente? Mentalmente? Você vai dar um comando, né? Você está dando um comando para sua mente que toda vez que você fizer esse gesto, é sinal de que você está, o quê? Se sentindo seguro, autoconfiante. Aí você vai levar esse ambiente de segurança, esse ambiente de autoconfiança, lá para o local onde você estiver fazendo a prova. Então, fazendo a prova, aquele clima de tensão, né? É claro que você não vai precisar fazer para todo mundo ver esse gesto, mas você pode, de uma forma discreta, respira profundamente e ativa a âncora de segurança de autoconfiança. Você vai ver que a possibilidade do branco vai ser praticamente zero. E você pode ensaiar mentalmente, quando você estiver estudando na sua casa, você no local da prova também se sentindo seguro. Porque o branco não é nenhuma questão de incapacidade, muitas vezes, né, se você se preparou, estudou bastante. É a questão puramente o conflito emocional, tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu mereço? E você, quando ancora, quando você começa a estudar na sua casa, se prepara também, não só a questão da disciplina, mas também se disciplinar para ativar a âncora. Deu para entender? Se você tiver alguma dúvida, é só você me chamar no meu WhatsApp que eu oriento você. Vai ser o maior prazer, tá bom? Ou no Instagram também, lá me manda um direct. Mas assim, em resumo, é você ancorar na hora que você estiver estudando e se sentindo, tem que ser no sentimento que você quer ter na hora da prova. Eu estou estudando, mas eu estou nervoso. Não. Aí você não vai ancorar o estado de nervosismo, que senão vai ser assim que você vai se sentir lá na hora ao ativar a âncora. Tem que ser o estado de, por exemplo, segurança e autoconfiança. Para você se sentir seguro e autoconfiante na hora da prova, ok? Beleza? Questão de organização, a questão de organização da prova, tem um princípio que... agora, uma coisa que acontece que preocupa muito também na hora de nós estudarmos, imagina só o seguinte, às vezes a pessoa sabe que se ela se dedicar, que se ela estudar, que se ela virar noites em claro estudando, ela vai ter um resultado positivo, porque vai ser uma carreira, vai ser uma profissão que vai dar a ela muito status, enfim, vai dar a ela muitos resultados positivos na vida dela. Né? Só que a pessoa às vezes fica motivada. Não, um negócio em novembro, em dezembro, eu sei, lei de Parkinson, mas eu tenho tanto tempo para estudar que eu não vou me preocupar em estudar isso agora. E às vezes a pessoa com essa dispersão, o tempo vai passando e ela acaba deixando
que o tempo passe e ela não se programe e não invista em resultados para ela ter um maior desempenho. Uma dica assim, bem interessante, eu vou compartilhar aqui, na verdade, 2 dicas, é você estar sempre praticando o ensaio mental. O ensaio mental, ele dá mais motivação, por quê? Por que a gente, na maioria das vezes, a gente procrastina? A gente deixa de fazer o que tem que ser feito para a gente, por exemplo, eu sei tanto que eu gostaria de estudar, só que, né, tá tão gostoso eu ficar assistindo essa série, isso aí eu faço amanhã, outro dia eu faço. E aí, consequentemente, quando você procrastina, você está buscando um prazer a curto prazo, em detrimento a um prazer a longo prazo. É sempre assim. Isso aí tanto para estudo como para emagrecimento. Se, por exemplo, você quer emagrecer, mas você está sempre comendo doces, está deixando de ir à academia porque é mais gostoso ficar até mais tarde na cama, você vai estar sempre focando na busca pelo prazer a curto prazo. E quando nós não damos o devido valor ao que realmente interessa e buscamos sempre o prazer a curto prazo, a gente fica muito viciado em dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, esse vício em dopamina, por exemplo, é mais gostoso eu ficar acordado até mais tarde, dormir até mais tarde, do que eu estudar 2 ou 3 horas. Mesmo sabendo que o amanhã vai ser muito mais frutífero, benéfico, se eu estudar bastante e aumentar a possibilidade de eu ser aprovado, ficar entre as 10 vagas, 50 vagas, eu não sei. Mas mesmo assim, a gente tende a procrastinar. E a procrastinação, ela tem impactos complexos no corpo e na mente. Isso se torna um vício emocional. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu separei aqui, né, a questão do ensaio mental, que é como é que funciona a questão do ensaio mental. Pra você ter uma ideia do quanto o ensaio mental ele é poderoso, o grande Ayrton Senna, ele praticava assim o ensaio mental ou visualização mental. Ele se imaginava percorrendo a pista, dando as voltas, dando o seu melhor, sendo campeão. Então é você se imaginar já recebendo a notícia de que você foi aprovado, de que você tirou a melhor nota, imaginando as pessoas à sua volta, seu pai, a sua mãe, seus familiares, dizendo que sempre acreditavam em você, enfim, você criando essa rotina diária, juntamente com o horário que você vai deixar para estudar, você criar uma rotina imaginando você já conquistando aquilo que você está tendo como objetivo. É você praticar o seu ensaio mental. Isso traz todo o resultado e toda a diferença na sua vida. Eu tive uma cliente há mais ou menos 4 anos que ela estava precisando estudar para tirar a carteira de motorista e dava aquele branco na hora da prova, na hora da prova prática. Ela estudava, sabia tudo, na hora que ela fazia a prática com o professor nos locais, né, antes do dia da prova, chegava no dia da prova, ela dava um branco, esquecia às vezes de colocar o cinto, ou às vezes ela, na hora de passar a marcha, o carro morria, ela perdia os pontos, enfim. E eu passei para ela, entre outras técnicas, fizemos a terapia também, mas eu passei para ela a técnica do ensaio mental. Como é que eu passei para ela? Ela se imaginar no dia da prova, ela segura, autoconfiante. Claro que dirigindo ela não podia, por exemplo, fazer uma âncora ali, por exemplo, fechar de mãos. Mas ela se sentindo confiante, ela sentada ao volante, colocando o cinto, ela sorrindo com aquele sorriso de autoconfiança, ela fazendo toda a prova, o final da prova, o professor dizendo a ela que ela foi aprovada, os familiares dela, o esposo abraçando, dizendo que acreditava que ela seria bem-sucedida. E qual foi o resultado? Ela conseguiu se sair muito bem, foi aprovada. É claro que foi necessário, acho que 2 semanas antes da prova para ela se preparar, para
eu passar a técnica do ensaio mental para ela. Então, é uma técnica muito poderosa. Por que que o ensaio mental ele é poderoso? Porque a nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginado. Então, para nossa mente, quando a gente está imaginando, para ela está acontecendo. É por isso que é importante o pensar positivo, você alimentar a sua mente com questões positivas, porque a mente, no momento que você está imaginando ou relembrando ou prevendo, a mente, para ela, aquilo está acontecendo. Então você vai liberar hormônios, você vai começar a trabalhar em novas sinapses neurais, a criação de sinapses neurais de confiança ou de medo. Então, por exemplo, se você vai fazer um concurso e você está pensando assim, nossa, eu vou estudar, mas eu sei que na hora vai dar aquele branco. A sua mente, ela não está, tipo assim, sabendo que você está imaginando. Para ela, aquilo vai estar acontecendo. E com essa certeza que você vai criando, na medida que você vai alimentando essa crença, essa certeza, essa visualização, mais aumenta a possibilidade de no dia você se comportar desta forma. Então, como é que a gente pode utilizar isso de forma sábia e consciente? Você pensar já com o resultado alcançado, o resultado positivo, que você conseguiu ser bem-sucedido, que você conseguiu passar na prova. Eu tenho aqui uma apostila que a gente fala sobre uma técnica a gente fala sobre a equação da motivação. Lembra que a gente estava conversando, né? Por que muitas vezes a gente se sente tão desmotivado, mesmo sabendo que a gente tem que estudar, mesmo que o futuro às vezes possa nos garantir algo muito positivo, mas a gente se sente desmotivado. Vou pegar aqui a apostila de um treinamento que a gente tem para eu compartilhar aqui com você sobre a equação da motivação. A equação da motivação de Peter Thiel é um modelo desenvolvido pelo psicólogo e pesquisador Peter Thiel para explicar os fatores que afetam a motivação humana e a tendência à procrastinação. O modelo é amplamente reconhecido por sua abordagem científica para entender como diferentes elementos influenciam nosso comprometimento e produtividade. Então é aqui a equação, ela diz o seguinte, que a motivação é igual expectativa versus valor sobre impulsividade versus demora. Ou seja, a nossa motivação em fazermos algo está relacionada ao quanto de expectativa e valor que a gente coloca em algo. Isso vai determinar na nossa impulsividade ou a demora em fazer algo. Então, a equação da motivação, ela é expressa pela fórmula motivação, expectativa, valor da tarefa, demora e impulsividade. Então, refere-se à crença de que você conseguirá realizar a tarefa. Quanto maior for a sua confiança no sucesso, maior será a motivação para iniciar e concluir a tarefa. O valor da tarefa, ele é representado a importância ou o valor percebido da tarefa. Tarefas que você considera importantes ou significativas terão um valor mais alto, o que aumenta sua motivação para realizá-las. Já o D, ele é relacionado à dificuldade da tarefa ou demora. Indica a complexidade ou dificuldade da tarefa. Tarefas mais difíceis podem diminuir a motivação, especialmente se você acredita que serão desafiadoras ou frustrantes. E a impulsividade é relacionada à tendência de nós distrairmos ou procrastinar. Altos níveis de impulsividade podem reduzir sua motivação ao permitir que outras atividades menos importantes interfiram. Então, qual que é o segredo aqui? É quanto mais você lembrar, por exemplo, que ao estudar você vai aumentar, né, a sua probabilidade de você ter uma vida melhor, de você ter sucesso, de você, enfim, poder dar uma vida melhor para as pessoas que você ama, e isso automaticamente vai aumentar a sua impulsividade e diminuir a demora para você realizar essa
ou aquela tarefa. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, desejando aí mais uma vez uma ótima noite para você que está nos acompanhando, algumas dicas bem interessantes que a gente fala sobre, muitas vezes, a forma como nós vemos, a forma como os nossos olhos se movem, eles podem nos ajudar a lembrar ou dificultar a nossa lembrança em relação a algo. A PNL fala sobre as pistas de acesso. Todas as vezes, olha só que interessante, a forma como nós olhamos, ela pode definir se nós estamos buscando lembranças ou se nós estamos criando memórias. Às vezes a forma como eu falar aqui, por exemplo, aqui para mim está dando desse lado aqui o meu lado direito. E aqui está dando o meu lado esquerdo. Para você está dando o contrário, né? Para você aqui está dando o lado direito e aqui o esquerdo. Mas traz como referência o que eu estou falando aqui para mim, tá legal? Então aqui o meu lado direito. Toda vez que eu estou olhando para cima, para a direita, para o centro ou para a esquerda, eu estou acessando o meu campo visual, o meu campo da visão. Quando eu olho aqui para o meu lado direito, aqui está dando o meu lado direito, para você está dando esquerdo, mas considera o meu ponto de visão aqui. Toda vez que eu estou olhando para a direita acima, eu estou acessando o meu campo visual, criando imagens. Toda vez que eu estou olhando para cima à esquerda, eu estou acessando o meu campo visual, recordando alguma imagem. Então, se você, por exemplo, quer se lembrar de algo e olhar para a esquerda, a tendência que você se lembre é muito maior. Então, fica aí uma dica. No momento que você estiver fazendo a prova e você olhar para cima à esquerda, vai ser muito mais benéfico, vai facilitar muito você se lembrar de algo do que se você olhar para a direita, que seria o acesso para você se lembrar de algo. Essa técnica, inclusive, ela é uma técnica muito poderosa até para você saber se a pessoa está mentindo ou não. Onde é que você estava ontem? A pessoa olha para cima e para o lado direito. Ela está se lembrando? Não, ela está criando imagens. Ontem à noite eu estava na casa da minha mãe. Então ela criou uma imagem ali. Se ela quisesse falar a verdade, ela se lembraria. Não, ontem à noite eu estava trabalhando. Meu lado esquerdo. Quando você olha para a linha horizontal próxima aqui aos seus olhos, para o seu lado direito e para o seu lado esquerdo, você está acessando a sua memória auditiva. É como se você estivesse buscando ouvir novamente algo que você ouviu. Você para o lado esquerdo, da mesma forma, aqui no meu lado esquerdo, eu estou buscando lembranças de algo que eu ouvi. E da mesma forma, do meu lado direito, eu vou estar criando sons. E por que muitas vezes a gente tem dificuldade de memorizar algo? Por que muitas vezes a gente tem um professor, que ele é um ótimo professor, tem muito conhecimento, e a gente cria aquele trauma, às vezes, em algumas disciplinas, como matemática, por exemplo. Às vezes não é questão nem por causa da matéria, é por causa da pessoa que nos associa. A gente cria uma associação da matéria com o professor. Às vezes aquele professor que sabe muito, mas ele não consegue compartilhar com você o seu conhecimento. Eu, quando comecei a estudar música, tinha mais ou menos 13, 14 anos, e me falavam assim, para ser um músico bom, você tem que aprender partitura. É um tipo de leitura universal da música, né? Quando você sabe partitura, em qualquer lugar do mundo, você com uma partitura você sabe tocar a música, mesmo que você nunca tenha conhecido a música. E eu fui apresentado a um maestro na época que tinha um vasto conhecimento. No entanto, quando eu fui na primeira aula, eu não passei da segunda aula, porque ele sabia muito, mas eu tinha criado uma associação negativa do ler música com algo desconfortável. Talvez porque esse maestro ele não tenha passado para mim
o tipo de linguagem que eu precisava para aprender. Eu sou muito mais auditivo e ele era muito mais visual. Ele gostava muito de mostrar no quadro as notas, enfim, as claves, as partituras. E eu talvez precisasse ouvir mais. Então, isso tudo é determinante até para você ter uma simpatia por uma disciplina ou criar uma antipatia gratuita. Às vezes, você tem um certo receio, uma certa aversão à matemática, não por causa da matéria, mas o professor, talvez, ele falava numa linguagem que não era semelhante à linguagem predominante que você talvez tenha, que você utilize no seu dia a dia. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas do tocar. Tem pessoas que aprendem mais vendo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo e tem pessoas que, para aprender, elas têm que tocar, elas têm que fazer, elas têm que escrever, elas têm que ter o contato na prática, tem que pegar um instrumento para fazer, para elas se sentirem seguras, para elas aprenderem. Só que o nosso sistema de aprendizagem, ele é muito mais focado no audiovisual. E quando a pessoa é muito sinestésica? Então você está entendendo muitas vezes porque você tenha criado, às vezes, uma aversão a uma determinada disciplina. E muitas vezes a questão não é a disciplina, às vezes é como aquela disciplina ela foi apresentada a você. E você criou com o tempo uma associação, um link de que aquilo é desconfortável. O que você pode fazer? Trabalha um pouco a dissociação dessa disciplina que você tem uma aversão, que você não gosta, que você acha chato, e cria uma dissociação desde o tempo que você teve o primeiro contato com essa disciplina e procura ver por que você não gosta. Por exemplo, matemática. Muitas pessoas olham matemática e têm um terror muito grande. Por que você não gosta de matemática? Se você pudesse voltar lá na primeira vez que você teve contato. Por quê? É a forma como o professor falava? É a forma como ele se expressava? É a voz que você ouvia dele? A imagem dele ou dela, o sentimento que você tinha sentado na carteira, porque isso é determinante. Às vezes, pode ter acontecido algo no dia que você estava estudando uma determinada matéria e aquilo foi tão negativamente impactante que fez com que você linkasse aquele sentimento, aquele comportamento, àquela matéria. E é por isso que muitas vezes, na hora que você se prepara para estudar essa matéria, te dá já um desconforto e você cria uma aversão já automatizada na sua mente. Então, o que seria dissociar? É você se colocar fora daquela situação, se ver de fora como se você fosse uma terceira pessoa e analisar, né? Até que ponto aquela pessoa, aquele estudante lá, né, você se colocando como uma terceira pessoa, até que ponto aquilo pode estar incomodando ele ou ela, a ponto dele não gostar dessa matéria. E para a gente encerrar, vamos falar agora rapidamente sobre produtividade, sobre você fazer mais com menos. Já falamos aqui sobre a lei de Parkinson. E existe uma outra técnica que é muito conhecida para aumentar o seu foco na hora de estudar, que é... Agora eu quero saber, você está anotando tudo isso? Você anotou aí quando a gente falou sobre essa poderosa técnica da equação da motivação? Ou você, quem sabe, né? Volta depois da aula. A aula vai ficar gravada no nosso canal. Volta depois. Faz uma revisão, vê o que foi importante para você. Luciano, eu fiquei com alguma dúvida aqui. Me chama aí no meu WhatsApp, entra lá no meu Instagram também, tá legal? A técnica Pomodoro é uma das técnicas que, na minha opinião, são mais poderosas para você ter mais foco. Porque hoje o principal ladrão do nosso tempo são as redes sociais. Você está fazendo algo importante, vem uma notificação, vem um aviso, alguém que manda uma mensagem, e aí você vai saber o que a pessoa quer
aí você olha ali, entra numa outra rede social, começa a deslizar, e esqueci de ver a mensagem que o fulano mandou. Aí você vai na mensagem, você vê uma outra mensagem que alguém te mandou, quando você vê, você já está 40 minutos, uma hora ali. E isso, em termos de produtividade e de foco, é um dos maiores inimigos que a gente tem na atualidade. A técnica Pomodoro, ela foi criada com este nome porque foi criada por um estudante italiano, e Pomodoro, caso você não saiba, Pomodoro é tomate em italiano. E esse estudante, ele tinha um relógio que era um formato de tomate, e ele começou a delimitar que toda vez que ele fosse estudar, ele ia estudar por um período de tempo 100% focado e daria um tempo de descanso para ele fazer qualquer coisa menos estudar. Então ele começou assim: eu vou estudar 25 minutos e vou dar um intervalo de 5 minutos. Num período então de 30 minutos, na época não tinha celular, mas hoje como é que a gente faria o Pomodoro? Eu vou deixar o celular longe e vou colocar para despertar. Vamos supor que você vai começar agora às 10 horas da noite. Então vou começar às 22 horas, vou estudar até às 22h25, focado totalmente. Ninguém vai me chamar, se chamar eu não vou atender, não vou ver celular, não vou ver nada. O foco total no estudo. Imerso, sabe? De 22 às 22h25. Chegou 22 horas e 25 minutos, você já deixou o celular para despertar, longe de você. Só vai atender quando ele despertar. Despertou às 22h25, aí você tira 5 minutinhos para fazer, sei lá, tomar uma água, ou ver o WhatsApp. 5 minutos disciplinadamente. Chegou às 22h30, aí você faz mais uma rodada de Pomodoro, de 22h30 até às 22h55. Coloca para despertar às 22h55. Chegou às 22h55, o que você vai fazer de novo? Para por mais 5 minutos e retorna às 23 horas. Se você fizer dessa técnica uma rotina, eu posso usar o Pomodoro para outras questões da minha vida? Deve, mas o foco maior aqui, obviamente, como o nosso assunto aqui é passar em concursos, você vai utilizar essa técnica para você estudar com mais produtividade. E agora, as pessoas geralmente costumam fazer um bloco de Pomodoro por 2 a 3 horas. Vamos supor que você queira estudar amanhã de manhã. Então você começa às 9, aí vai até às 9h25, intervalo às 9h30, até 9h30, 9h30 até às 9h55, de 9h55 às 10, intervalo, aí você faz essa rodada por mais 1 hora, e aí você pode dar um intervalo maior de 30 minutos. Depois começa novamente. Você vai ver assim o quanto você vai ter de produtividade. As coisas não são difíceis, as coisas não são impossíveis, as coisas não são desafiadoras. Tudo é uma questão de prioridade. Se você não tiver técnica, você vai ter um resultado não correspondente àquilo que você merece. E tipo assim, guarda isso para você. A vida ela passa muito rápido. Às vezes a oportunidade que você está tendo agora, você não vai ter novamente. Aproveite isso, agarre com unhas e dentes e dê o seu melhor. Se o que você está fazendo até agora não deu resultado, instala essas técnicas, essas dicas na sua vida, e eu vou ficar muito feliz se você voltar depois aqui e colocar o seu depoimento, seu testemunho do que isso foi importante para você, tá legal? Bom, então a gente está encerrando esse nosso bate-papo de hoje. Lembrando mais uma vez que nós procuramos aqui ser o mais didático possível, mas de repente, Luciano, eu ouvi aqui tudo, mas fiquei com alguma dúvida. Não tem problema, é só você entrar em contato comigo aqui no meu WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em ajudar você, ou também me procurar e falar comigo lá no meu Instagram, tá legal? E assim, uma outra dica bem importante no momento que a gente encerrar. Procura saber o porquê você está querendo fazer esse concurso. O que te move? Qual é a sua principal motivação? E quanto mais abstrata for essa motivação, mais força você vai ter amanhã para se você quiser fazer outro concurso, ou de repente você fez, não foi legal, mesmo com essas dicas, você se sentir fortalecido. Porque se você focar apenas em um resultado material,
que também é importante, mas procura ver sempre relacionado aos seus principais valores, ao seu propósito de vida. O que te move além do objetivo tão valioso também como o dinheiro, como o resultado financeiro, evidentemente, mas o que te move além disso? Né? Por que você quer ter um salário alto? Talvez para você lutar por uma causa nobre, para ajudar a sua família, ajudar seus filhos. Isso também deve ficar muito evidente, ok? Então, um grande abraço para você, desejo uma ótima noite de terça-feira, um grande abraço e até a próxima.